Fala pessoal, tudo bem? Estamos com mais um De Olho no Green. Hoje, referente aos jogos de sexta-feira, dia 21, finalizando quase essa semana. Semana não ruim, mas difícil, cara, de se analisar. Semana de preliminar de Champions, os jogos de volta. Semana de volta também da preliminar, né? Os jogos de volta, no caso, da preliminar ali da Conferência Europeia. Então, jogos difíceis de se analisar. Mas até que foram boas oportunidades, tivemos bastante jogos, né? É, tô aqui no escritório e mais acima no edifício tem alguém fazendo barulho com não sei o nome da ferramenta, mas é uma ferramenta bem barulhenta. Então, se durante aqui o De Olho no Green você ouvir algum barulhinho, desconsidere, beleza? A gente não faz com edição para ficar rápido e fácil aí para vocês também, para a gente poder lançar o quanto antes. Então é capaz de ficar um barulhinho desse no momento em que a gente está gravando. Mas vamos então para a tela, vamos para os nossos jogos. Já estão aí com os mercados, tá? O jogo primeiro aí do dia, nós temos um jogo da Suécia. A Suécia que é um bom campeonato para over 1,5, tá? É um campeonato padrão até para over 1,5. Alguns jogos, né, um jogo ou outro, você vai encontrar ali um 0-0, né, mas outros também você já encontra um jogo para 3, 4 gols. Então vai depender muito do time, do confronto em questão. Nesse caso aqui, nós temos o Hammarby fora de casa, que é um dos melhores times também lá da Suécia. E fora de casa não é uma maravilha assim, né? Nós podemos ver por aqui. Mas é um bom time, tá? É um bom time. Se for ver aqui a sequência, no geral, já dá uma melhorada, né? Não foi esse time que ganhou do Malmo, mas o Hammarby contra o time da casa tem, né? Principalmente nos últimos jogos, uma vantagem. Deixa eu até confundir se eu não. Deixa eu até verificar se eu não tô confundindo o Hammarby. Confundi o Hammarby. Acho que confundi com o Hacking aqui, tá? Foi um time que ganhou esses dias do Malmo. Agora não vou lembrar quem foi. Não vou ficar caçando aqui. Deixa eu ver se não foi esse aqui. Eu não vou ficar caçando aqui, mas enfim. Tá aqui, ó. As derrotas do Malmo, né? Eu acho que foi o Djurgården aqui, não sei se é essa a pronúncia, mas enfim, nós estamos aqui pelo jogo do Hammarby, nós vemos um time da casa com um histórico muito bom para over 1,5, né? Dos últimos 10 jogos, num geral, 8 deles tiveram 2 gols, sendo que um deles que não teve 2 gols foi amistoso. Nós temos o Hammarby, num geral, dos últimos 10 jogos, 9 deles tiveram pelo menos 2 gols. Ele tem uma média também legal de over 2,5, mas aqui nós vamos pegar apenas over 1,5, 2 gols na partida. Nós temos aqui o time da casa, em casa, dos últimos 10 jogos, uma média de 9, né? 90% aí dos seus jogos tiveram 2 gols pelo menos. E o visitante, o Hammarby, dos últimos 10 fora de casa, 8 deles tiveram pelo menos 2 gols. Um deles foi Copa e outro deles foi contra o Halmstad, que é um bom time lá na Suécia, beleza? Histórico entre eles, muito bom para over, né? Todos os últimos 5 jogos com o Hammarby fora de casa tiveram 2 gols e, no geral, todos os últimos 5 jogos tiveram 2 gols. Se for pegar os últimos 10, nós também tivemos pelo menos 2 gols nos confrontos diretos entre as duas equipes. Paga muito bem o over 1,5, porque é um campeonato que alguns jogos tem under, outros jogos já tem mais over, então é um campeonato que paga bem, até é bem parecido a precificação do mercado de over com o Brasileirão, certo? Então é um bom jogo para over 1,5, a gente pôde ver aqui no histórico das equipes, entre as equipes, então o over 1,5, 2 gols na partida, é um bom mercado nesse pré-live, beleza? Próximos 2 jogos são jogos que é a primeira rodada do campeonato, mas são 2 bons times, 2 times que eu confio, principalmente jogando em casa. O Midland, eu confio mais, principalmente porque o adversário é um time que veio da segunda divisão, né? Subiu da segunda divisão na última temporada, então é a primeira vez é o primeiro jogo aí na primeira divisão, certo? E o Midland, beleza, não fez uma boa temporada passada, temos que admitir isso, mas ainda assim é um dos melhores times da Dinamarca. E o visitante, cara, beleza, né?
deixou ali, né, subiu e tal, da segunda divisão, mas não deixa de ser um time de segunda divisão, que subiu agora. É a mesma coisa que você pegar um Palmeiras contra um Coritiba. Mesma coisa que você pegar um Palmeiras contra um Avaí. Principalmente com o Palmeiras em casa, certo? É a mesma coisa que o Midtjylland em casa, é um dos grandes times lá da Dinamarca, vai jogar contra um time de segunda divisão. Né? Então, aqui nós não temos outro mercado a não ser BEC Midtjylland para essa partida. Nós temos também aqui Dinamo Zagreb. E aí, eu vou colocar como risco do dia, por quê? Porque diferente do Midtjylland, o Dinamo Zagreb vai jogar em casa também, beleza? É um dos grandes times lá da Dinamarca, mas o adversário já é um time de primeira divisão, um time que na temporada passada, apesar do Dinamo Zagreb ter sido campeão, o visitante foi o segundo colocado no campeonato, então já é o risco do dia, na minha opinião, mas é um bom back Zagreb, tá? É um bom back, é o Dinamo aí, é um bom time, jogando em casa mesmo, tem uma baita sequência. Nós temos aqui alguns jogos amistosos e tal, mas a gente pode ver, né, que é uma sequência de vitórias muito boa, vitórias com boa margem de gols na maioria. O visitante não é um time ruim, como eu já falei, né, não é um time ruim. Perdeu para o Dinamo Zagreb num jogo de Copa, recentemente, o último confronto, inclusive, fora de casa. Então, acho que foi o último jogo dos dois times, tá? Faz 5 dias. Faz exatamente 5 dias. Vou até dar uma olhada aqui, que eu não tinha reparado nisso, tá? Ah, o visitante teve um expulso, né? Mas o Zagreb jogou aparentemente melhor. Mas, cara, o histórico entre eles, principalmente na casa do Dinamo, é favorável ao Dinamo Zagreb. Nós temos aqui 4-0, 4-1. Ano passado, 4-1, 1-0, daí era o jogo de Copa. Foi, né, 0-0 do tempo regulamentar e jogo do campeonato 3-1. E esse ano ainda eles jogaram, foi na temporada passada, mas caiu ainda esse ano. O Dinamo Zagreb venceu por 4-0. Então é um jogo que eu considero o risco do dia pela dificuldade, pela força que tem o time adversário. Mas confiando no Dinamo Zagreb e pela boa sequência em casa, né, principalmente diante desse adversário, mesmo sendo um adversário difícil, o Dinamo sempre consegue uma vantagem. Então o back Dinamo aí seria o risco do dia. Tá pagando bem, então eu vou considerar como risco do dia aí pra gente, beleza? Próximo jogo, Breidablik contra o Vestmannaeyjar. Cara, o Breidablik em casa, eu não preciso nem falar muito, né? Uma boa sequência que nós temos. O visitante fora de casa já peca um pouco, a gente pode ver já uma sequência de derrotas bem clara. Inclusive, perdeu para times como o Valur, Fran, que são times aí que disputam, né, com o Breidablik, vamos colocar assim. E o Breidablik em casa é um time muito forte, né? Venceu aí bons jogos em casa, bons jogos, com uma margem de gols muito legal. Inclusive, se você quiser pegar um over, às vezes um over 2,5 nesse jogo é também interessante, mas como já tinha o back Breidablik ali, eu preferi não arriscar muito em over. A gente pode ver também que o histórico entre os dois, principalmente na casa do Breidablik, é favorável ao Breida. Então, cara, Breidablik aí apontando, né, um claro favoritismo e por isso esse back, beleza? E para finalizar, temos o Islândia novamente, Aftureldin contra o Selfos. Aqui tem uma certa dificuldade, também. Não vou dizer que é o risco do dia, porque por mais que a gente pegue aqui no histórico, daí você vai ver, mas os caras tiveram nos últimos 10 jogos em casa 5 vitórias seguidas, mas também tiveram 5 derrotas seguidas. Mas, dessas 5 derrotas, 3 jogos foram campeonato. E os outros jogos aqui que são derrota foi na temporada passada. Essa temporada, se a gente for pegar pelo campeonato, o Aftureldin tem 12 jogos no geral, 10 vitórias e 2 empates. Em casa, ele tem 5 jogos e 5 vitórias, certo? Que são essas vitórias aqui que a gente pode ver por 7-2, 3-1, 4-3. Né? Os jogos mais difíceis ali, talvez 1-0. Né? E o visitante não é um péssimo time, mas comparado com a fase do Aftureldin, eu imagino sim um back Aftureldin tá com odd de favorito, odd para quem vai chegar e jogar bem, buscar realmente a vitória. Histórico entre eles não dá para dizer que é favorável ao Aftureldin, mas se você for pegar no geral, os últimos 2 confrontos entre eles foi vitória do Aftureldin, mesmo fora de casa e por uma margem de gols bem interessante, beleza? Então, se for pegar no geral aqui também, né, Aftureldin muito bem no campeonato, como eu falei, 12 jogos, 10 vitórias e 2 empates. E o visitante, no geral aqui, principalmente os últimos 4 jogos, todos derrota, todos perdeu. Né? Então, é um jogo que
pode sim, a gente pode ter sim ambas, a gente pode ter sim mercado de gols, até porque, principalmente se você for pegar histórico entre eles e geral, o Selfos dos últimos 10 jogos, no geral, 9 teve ambas marcam. O After Odin dos últimos 10 jogos, 8 teve ambas marcam. Histórico entre eles dos últimos 5 jogos, 4 teve ambas marcam. Então, assim, é um possível jogo para ambas? Talvez. After Odin em casa já é um pouco mais diferente, né? O Selfos fora de casa pode jogar um pouco diferente. Então, para não arriscar às vezes no ambas, se você quiser deixar para o live um ambas, um mercado ali over 2,5, é interessante. Mas no pré-live nós vamos de back After Odin, beleza? Só para recapitular então, jogo do Hamarby, over 1,5 FT, 2 gols na partida. Midland, back Midland, vitória do time da casa. Dinamo Zagreb, nós vamos aí de back Dinamo, beleza? É o risco do dia, na minha opinião. Breidablik contra o Vest Manejar, back Breidablik, vitória do time da casa. E After Odin contra o Selfos, back After Odin. Se não fosse o jogo do Hamarby lá, seria um dia de back home, em resumo, né? Mas essas são as nossas dicas, né? Os nossos palpites aí, nossa análise para essa sexta-feira, dia 21, beleza? Depois tem mais o final de semana, então já se inscreve aqui no canal, acompanha aqui o nosso conteúdo, você vai poder estar por dentro das análises, né? Das melhores oportunidades do dia a dia. Detalhe, de olho no green todo dia, às 7 horas da noite aqui, mas se você estiver vendo esse vídeo antes da nossa live, na sexta-feira, às 13h55, 1h55 da tarde, nós estaremos em live, pegando as oportunidades do mercado aí nessa sexta-feira. Então, se você quiser estar com a gente, já se inscreve no canal, ativa o sininho que quando tiver no momento da live, você vai receber a notificação e vai poder estar presente com a gente. Não deixa de Não esquece de deixar o like nesse vídeo, deixe seu comentário, seu feedback, talvez a sua análise, se for diferente ou se você concorda com a gente, deixa aí as suas dicas também e nos vemos amanhã em mais um De Olho no Green, beleza? Não se esqueça, link da descrição, tem o link aí da Sala Pro para você aproveitar muito mais oportunidades e vir lucrar com esse mercado maravilhoso, fechou? Tamo junto e até amanhã. Valeu!